E as SAFs são a solução para o futebol brasileiro? Bom, o futebol brasileiro sempre enfrentou problemas e desafios financeiros, desde dívidas trabalhistas até de má gestão. Os clubes frequentemente acumulam déficits sustentáveis, essa é uma realidade ainda presente em diversos clubes, principalmente nos grandes. Em 2021 foi aprovada a lei das SAFs, permitindo que os clubes se transformassem em empresas e atraíssem investidores. Mas será que todos precisam? Bom, clubes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Fortaleza, dentre outros, já aderiram ao modelo, que promete mudanças estruturais. Porém, alguns clubes estão sempre no debate se de fato precisa de uma SAF ou se valeria a pena se transformar em uma. Podemos citar como exemplo o caso do Corinthians, que eu particularmente tenho dificuldade para entender como um clube que arrecada mais de 1 bilhão por ano ainda vê suas dívidas crescerem cada vez mais. Está nítido que é uma falha de administração e transparência com o comando da instituição. A transformação em SAF não significa que a situação mudará do dia para a noite, mas com toda certeza terá um ponto de partida. Eu acredito que no cenário ideal, o Corinthians se juntaria ao Flamengo, como um clube autossustentável. Sua própria torcida os mantém sempre em arrecadação recorde, mas por falta de uma boa administração, o clube se encontra cada vez mais endividado. O primeiro caso de SAF no Brasil foi quando o Ronaldo decidiu comprar o Cruzeiro. O ídolo do cabuloso assumiu a frente do time que na época amargurava anos de dificuldade e escândalos em sua gestão, com pessoas acusadas inclusive. Quando o Ronaldo decidiu fazer essa investida, o Cruzeiro enfrentava o seu segundo ano seguido na Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro foi rebaixado em 2019 e só veio retornar à elite em 2023. Hoje, a administração do Cruzeiro está sob o empresário dono das redes de supermercados BH, Pedro Lourenço, que comprou em abril deste ano de Ronaldo por 600 milhões de reais. Bom, uma das principais vantagens é o investimento externo. Os clubes conseguem atrair grandes investidores, como o John Textor do Botafogo e, como já citamos, o Ronaldo Fenômeno, posteriormente no Cruzeiro, que agora está sob o comando do Pedrinho, proprietário dos supermercados BH. Esses investidores bilionários conseguem trazer com eles vários recursos extremamente válidos, não só apenas o dinheiro, que obviamente é a matéria principal, mas se vier isolado, o resultado jamais será promissor. Vimos isso com o Vasco, mas será um assunto que iremos abordar daqui a pouco. Um dos fatores primordiais de uma SAF, seja ela feita por apenas o empresário ou por um fundo de investimento, como no caso do Manchester City e até mesmo do Botafogo, já que ele é uma holding comandada pelo John Textor, é com toda certeza a profissionalização de cada setor, onde com a transformação em uma empresa você começa a visar o lucro do seu investimento, a transparência, o planejamento e principalmente a responsabilidade fiscal. Os contratos serão feitos com peso maior, pois agora você não está mais perrengue e seu poder de negociação poderá ser de igual para igual. Sem contar que o time se torna uma grande vitrine, atraindo grandes patrocinadores, grandes profissionais e te dando um resultado de médio a longo prazo. Como o caso que vem se demonstrando sucesso no futebol brasileiro, podemos falar sobre a excelente gestão do John Textor, um cara que nem sequer teve futebol como seu esporte primário em boa parte da sua vida. Ele era skatista e dos bons, mas isso não impediu que com sua vida profissional de sucesso investisse em clubes que hoje disputam suas principais e respectivas ligas nacionais. Mas quando falamos de John Textor, é impossível não falar de Botafogo. O Botafogo em 2020 estava a ponto de quebrar. O clube sequer tinha esperança e perspectiva de futuro, sempre enfrentando o ioiô da Liga Brasileira, de subir para a primeira divisão e cair logo em sequência. Não se via planejamento, um time competitivo ou sondagens de grandes empresas para sua ascensão. Com a chegada da SAF do Textor, em seu segundo ano, o Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro até a segunda metade. É verdade que o ano de 2023 foi um ano extremamente surreal para qualquer roteiro, mas a prova de que a gestão eficiente do Textor e da sua equipe de excelência, que um ano após a sua temporada mais traumática, o Botafogo se tornou tricampeão brasileiro após 40 anos e campeão da América pela primeira vez em sua história. E além disso, o clube se encontra como um dos melhores scouts do Brasil, contratando jogadores que estão fazendo a diferença real em seu elenco e também em suas respectivas seleções. E sem contar que no âmbito financeiro, o clube está ficando cada vez mais sólido e consistente. Então, quando vemos casos parecidos com esse do Botafogo e com outros clubes da Europa, fica nítida a vontade e o desejo de ter uma gestão como essa em seu clube. Ao longo dos anos, vimos dirigentes responsáveis que afundaram clubes gigantes de tradições do futebol brasileiro. Se lembra do Santa Cruz, do São Caetano, de finalista da Libertadores ao total esquecimento e amadorismo. Hoje o São Caetano nem sequer joga em uma liga profissional e a única competição que ainda resta é a 4ª divisão do Paulista. É triste ver clubes que eram recorrentes em ligas de relevância quando nós jogávamos videogames, por exemplo. Quem nunca jogou com Santa Cruz e Santander no Bomba Pet? Um caso de renascimento atual é o da Portuguesa. A querida Lusa foi vendida por R$1 bilhão e a SAF é constituída por empresários da Tauba Partners, responsáveis pela gestão, a Rive, responsável pelo espaço do Canindé, e a XP Investimento, responsável pelo investimento financeiro. O valor de R$1 bilhão
será aportado da seguinte forma: 250 milhões de reais para pagamento de dívidas, 500 milhões para a reconstrução de um novo clube social e uma arena multiuso para shows e afins, e 263 milhões para investimento no futebol, sendo 30 milhões já no ano de 2025. De 2025 a 2029, os 263 milhões disponíveis para o futebol será distribuído da seguinte forma: investimento no futebol de base, 44 milhões, compra de jogadores, 50 milhões, folha salarial considerando já os próximos 5 anos, 144 milhões, investimento no CT, 18 milhões e futebol feminino, 7 milhões de reais. Bom, falamos sobre os principais benefícios de uma SAF e por que ela enche os torcedores de esperança quando se tem um rumor de SAF pairando sobre o seu time. Mas nem tudo são mil maravilhas. Como tudo na vida, há seu lado pró e contra. Com a SAF não é diferente. Sempre há seus riscos e desafios. Um dos pontos mais temidos pelos torcedores é a perda de identidade. Esse foi um dos medos mais primordiais quando o assunto era SAF, onde se tinha a ideia de que o empresário poderia comprar o seu time e fazer dele o que quiser. Por exemplo, comprar o Corinthians e mudar o uniforme para verde, ou do Vasco para vermelho e preto. Mas calma, não é bem assim que funciona. É verdade que existe caso de mudança de identidade. O mais famoso dele é o caso do Manchester City, onde o escudo do clube foi totalmente alterado, excluindo por completo a identidade de antes. E até hoje isso gera uma discussão, pois boa parte não gostou dessa mudança, e eu me incluo nela, achava o outro muito melhor. Mas eles puderam fazer isso, pois compraram 100% dos direitos do clube. Mas isso é completamente assegurado nos contratos que se firmam com a SAF. O atual presidente pode colocar diversas cláusulas para que sejam cumpridas e respeitadas. Então, se um dia você já temeu isso, pode ficar despreocupado. Atualmente, o medo se transferiu para a dependência dos investidores. E agora, retomando sobre o caso do Vasco SAF, onde o clube foi vendido para 777 Partners, um acordo de 700 milhões de reais diluído em 5 anos, em troca de 70% das ações do Vasco. Mas a empresa se mostrou completamente incompetente, além disso, criminosa ao longo do tempo. Fizeram uma gestão pavorosa no Vasco, que inclusive quase foi rebaixado em seu primeiro ano de SAF. Contratações duvidosas, jogadores que não disseram para que vieram, uma total falta de administração. O Vasco SAF é um exemplo primordial de como o dinheiro sem planejamento não te leva a lugar nenhum. Até agora, a 777 aportou 310 milhões de reais em troca de 31% das ações do Vasco. Os outros 39 restantes, para completar os 70% das ações, estão comprometidas pela justiça, já que através de uma liminar e de cláusulas contratuais, o presidente do Vasco, Pedrinho, conseguiu retomar o controle do futebol do Vasco, pois a 777 é acusada de fraude nos Estados Unidos por pegar empréstimos de 350 milhões de dólares, pouco mais de 2 bilhões de reais, e dar como garantias fundos que não lhe pertencem ou sequer existem. Então, o mais importante de se ter uma SAF é ter uma boa gestão presidencial e um bom conselho deliberativo, para que se busque uma SAF responsável, que vá atuar de acordo com a legalidade e os princípios fundamentais para uma boa saúde do clube. Vale ressaltar também que nem todo modelo de SAF é resultadista. Temos como exemplo Fortaleza, que busca consolidação a longo prazo do que títulos imediatos. O trabalho sólido que o time cearense vem fazendo não é de hoje, e por isso se vê uma evolução realmente eficiente em seu staff. E agora tende a melhorar com o novo acordo televisivo da LFU, onde os direitos de transmissão foram adquiridos pela Amazon, Record e Live Mode, com transmissões no YouTube, na Cazé TV. O acordo foi firmado até 2029 por 2,8 bilhões de reais. Esse novo acordo promete uma divisão mais igualitária para os clubes, tendo assim um aumento de suas receitas anuais. Então, como podemos ver, esse assunto gera pano para manga. Muitos torcedores têm ressalva, outros torcem para que seu time vire uma SAF. Atualmente, eu acredito que no cenário brasileiro, o ideal seria realmente uma profissionalização geral, desde a CBF até os clubes. Acredito que o mais benéfico para o futebol brasileiro seria os times se unirem e fazer uma liga independente, pois é nítido a péssima administração da CBF, uma instituição que só prejudica o seu próprio produto. Essas mudanças e investidas nos clubes brasileiros não são uma cura mágica, mas é um modelo promissor para clubes que enfrentam crises financeiras. No entanto, o sucesso depende da transparência, compromisso do investidor e apoio dos torcedores. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço muito pela sua audiência. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Caso não é inscrito, se inscreva, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado, fique com Deus e até um próximo vídeo.